beleza com vocês? Eu sou o André e você está no O Mestre da Dungeon. E hoje nós vamos falar sobre Dragons! E por que eles são tão importantes e tão emblemáticos numa campanha de RPG medieval. Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vamos lá! Antes de mais nada, não se esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica no joinha aí, dá aquele XPzinho maroto pra gente que tá aqui sempre fazendo um vídeo bacana pra você, faz você dar algumas risadas, aprender alguma coisa. Comenta aqui na seção de comentários o que você tá achando dos nossos vídeos. Se inscreve, compartilha, ajuda a gente a crescer o canal e a gente vai estar sempre trazendo mais conteúdos bacanas pra você. Bom, os dragões, eles são abordados nos filmes, eles são abordados nas séries, eles são abordados em animes, em mangás, em uma série de coisas aí. E é óbvio, é claro, que eles são abordados com muita frequência no RPG, principalmente no RPG medieval. E por que isso acontece? Por que os dragões são tão importantes? E o que você pode utilizar sobre isso, sobre os dragões no seu jogo, para tornar o seu jogo ainda melhor? Imagina uma criatura com o tamanho de um prédio de 20, 25 andares ou mais, que ela é capaz de voar, de cuspir fogo, de destruir cidades inteiras somente por caminhar, de derrubar árvores inteiras de uma floresta somente por bater as asas e levantar voo. É uma criatura extremamente desafiadora. Em muitos RPGs, esse animal, essa criatura foi até utilizada como um inimigo a ser derrotado, ou o grande inimigo a ser vencido pela capacidade de poder que tem esse animal, pela condição extremamente complicada que é você enfrentar um dragão. O Caverna do Dragão é um ótimo exemplo disso. Além de ser um dragão, é um dragão com várias cabeças, e cada cabeça desse dragão tem poderes de vários elementos diferentes, o que torna ainda mais difícil o desafio. Então você encarar um desafio desses por si só já traz toda a imaginação, toda a mágica que tem por trás do RPG. Alguns sistemas de regra abordam os dragões como se eles fossem apenas um animal, certo? Como eram os dinossauros, por exemplo. Eles têm lá as suas capacidades físicas, eles voam, eles gospem fogo ou algum outro elemento, porém eles não passam de um animal sem racionalidade, assim como eram os dinossauros. Um exemplo semelhante a esses, a gente tem os dragões que apareceram no Game of Thrones. Os dragões no Game of Thrones, eles não sabem falar, eles não sabem se comunicar e eles são bestiais, ou seja, eles se alimentam do que vier pela frente, porém eles têm um certo nível de compreensão, um certo nível de inteligência, tal como o de um cachorro, por exemplo, que você consegue ensinar um cachorro alguns truques, ele obedece o dono dele, ele segue o dono dele, porém ele não deixa de ser um animal. No caso do Game of Thrones, por várias vezes a Daenerys montava nos dragões dela e ela mandava e os dragões obedeciam. Ó, queima, eles queimam, come, eles comem. Porém, o nível de inteligência não muito mais do que um animal. Ele consegue compreender alguns fatos ali, porém ele é um animal. No segundo exemplo, a gente tem um dragão na forma animal, porém ele é um dragão que tem inteligência de um ser humano, ou até maior do que a de um ser humano. E ele consegue conversar, ele consegue se comunicar, ele consegue falar vários idiomas. Um exemplo disso é o dragão do Hobbit, na saga do Senhor dos Anéis. O dragão do Hobbit, que guarda a montanha, ele conversa com o Bilbo e ele tenta convencer o Bilbo até sobre algumas coisas. Ele fala sobre o Thorin, ele conhece o Thorin, etc e tal. Só que ele tem dentro de si aquela índole maligna de uma criatura destruidora, de uma criatura altamente inteligente, com poder destrutivo gigantesco. Ele tem essa tendência de destruir. Então a gente tem aí uma segunda opção para você usar na sua campanha, que é um dragão inteligente, porém que não passa também de um animal, ele continua na forma animal. E uma terceira opção que você pode abordar no seu jogo é o dragão que é as duas coisas. Ele pode ser um dragão gigantesco que consegue se comunicar normalmente, ou ele pode fingir que é apenas um animal e quando bem dá na telha dele, ele pode se transformar numa forma humanoide
E essa forma humanoide ele adquire de uma maneira mágica, e aí você pode ter 1001 explicações para isso no seu jogo. Inclusive isso pode ser até tema de uma campanha que você possa estar aí desenvolvendo para os seus jogadores. Um exemplo disso era na série da Tormenta, uma revista de RPG brasileira, nem sei se existe ainda ou não, mas eles são criadores do 3D&T, um sistema de regras brasileiro, do Daimon, que também é um sistema de regras brasileiro, e numa saga de gibis deles existia essa Tormenta, que fazia parte também do jogo de 3D, e existiam os dragões que eles se transformavam em seres humanos. Mesmo na forma humanoide, eles tinham o poder de um dragão. Então, se por exemplo ele desse um tapa em alguém, um soco em alguém, ele teria a mesma força que ele teria na forma de dragão. Trazendo isso para o seu sistema de regras, você pode imaginar o seguinte: se no seu sistema de regras o dragão tem X pontos de força, mesmo na forma humana ele vai deter os mesmos X pontos de força. Ou seja, se como um dragão ele dá um tapa, ele derruba um prédio ou uma montanha, se como um ser humano ele dá um tapa, ele derruba um prédio ou uma montanha. Então é muito legal você utilizar qualquer uma dessas formas, inclusive essa terceira forma é muito legal, porque você pode utilizar isso de maneira bem sagaz no seu jogo. Você pode colocar um NPC ali, ninguém dá muita coisa olhando para ele, sabe como é que é? Porém, esse cara é extremamente poderoso, ele é um dragão e quem está conversando com ele nem sabe do tamanho e poder que ele tem. E é claro, revelar essa forma no momento em que ninguém espera é uma chave, uma arma que você pode utilizar para a sua partida, para deixar todos os seus jogadores de boca aberta, sem saber o que fazer, porque até então eles imaginavam que aquele cara que parecia um mendigo, um pedinte de esmolas, na verdade é um grande dragão que tem uma riqueza imensurável em alguma montanha lá no pico dos céus, onde só ele pode chegar voando. Agora fala aí, o que você acha no seu jogo? Você colocaria dragões? Você coloca dragões? O seu mestre coloca dragões? Como eles são geralmente? Geralmente vocês têm muito trabalho para enfrentar eles ou vocês nem enfrentam eles? Ele usa algum sistema de regras para mensurar os poderes desse dragão? Ou ele cria esses próprios dragões de acordo com o sistema dele? Comenta aí que eu quero saber o que é que vocês acham. Os dragões, eles existem em sistemas de regras variados e nesses sistemas de regras eles determinam quais são os pontos que ele tem de inteligência, de força, etc. Pode ser um norte para você utilizar na sua partida. Então, por exemplo, você pode utilizar um dragão de um sistema de regras tal e nesse sistema de regras tal ele tem inteligência tanto, então você pode usar aquilo como base, mas não quer dizer que porque você está utilizando aquele sistema de regras você tem que obedecer todas as regras à risca daquele sistema de regras. Você pode mudar, se você for o mestre, é claro, de acordo com o seu melhor interesse. Então você pode mudar ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali para ficar mais interessante para o seu jogo. De repente, naquele sistema de regras, os dragões são apenas bestiais, eles são tipo grandes dinossauros com asas, mas você quer fazer com que eles falem, com que eles se transformem em formas humanoides, por que não? Você é o mestre, você faz o que você quiser. O que interessa no RPG é a diversão, desde que todos estejam compartilhando dela, beleza? Fica essa dica aí pra você. É isso aí, galera, o nosso tema de hoje foi dragões e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!